É. Muito bem, amigos, estamos ao vivo aqui mais uma vez, agora nesse radiocast super especial em Belo Horizonte, né, cara? Que legal. Estamos aqui em testes ainda. Não, está de boa, vamos continuar. O meu retorno tá legal? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, doutora Elza? Tudo bem. Esse episódio primeiro em Belo Horizonte não podia ser melhor com a nossa querida amiga doutora Elza, mais uma vez. Que dispensa comentários, né? E que todo mundo conhece, claro. Todo mundo conhece, mas... que é uma querida e excelente profissional. É legal falar da plataforma HCM, né? Teve com a gente lá em Gramado, naquele CBC Team caótico. Nossa, aqui a gente ficamos presos juntos. Ficamos presos naquela chuva, no desastre, mas aqui em BH vai ser mais tranquilo. Com certeza. E hoje estamos hoje pra abrir o radiocast. Esse radiocast já vai abrir quente, pelo que eu tô sentindo, hein? Vamos vai... de polêmica Vamos... hoje. eu tô assim, achando muito legal já começar com essa... Pra quem tá assistindo ao vivo e pra quem depois vai ver isso gravado também, gente, a gente vai produzir aqui mais de 30 episódios durante esses dias aqui em Belo Horizonte. Muito conteúdo, muita gente bacana que tá aqui, né, doutora Elza? Para quem não veio, é a oportunidade, né, de estar por dentro do que vai ser falado aqui. E abrindo com chave de ouro, a gente quer escutar de você. Antes de vamos deixar a polêmica um pouquinho mais pro final. Sim, claro. Mas assim... Deixar todo mundo na expectativa. O que vem por aí? Vamos começar falando assim, de CBC Team, primeira vez em Belo Horizonte, qual que é a sua expectativa, doutora Elza? Assim, e o conteúdo muito legal, né? Bem diferente o formato. Eu acho que o gostoso do CBC Team, e uma coisa que a gente tem que entender, que esses eventos é para a gente discutir caso clínico, é para a gente discutir o dia a dia, né? Nas especialidades, que é o que mais a gente bate, né? A tomografia, o exame tridimensional, ele tem as especificidades, quais especialidades que ele atende. Então, o ortodontista ele pede por um determinado fim, a cirurgia por outro e assim vai. E essa proposta que vem do CBC Team é justamente isso. É se mostrar o que se pode fazer com os equipamentos que a gente tem no mercado, com todas as ferramentas que a gente tem e discutir os casos clínicos em cima dessas ferramentas. Então, eu acho assim... Maravilhoso. É o que, na verdade, brilha os olhos, é a questão de realmente trabalhar a tomografia e trabalhar com os diferentes softwares com o fim diagnóstico. A doutora Vânia sempre inova, né? Ela sempre traz uma coisa diferente, uma ideia nova. E eu acho muito interessante esse formato onde o congressista ele participa do debate, ele é também a parte do protagonista. Protagonismo do congressista. Eu nunca tinha visto esse formato. Olha que tem 20 anos que eu participo de congressos, dos últimos 20 anos eu tive presente. E os outros eventos acabam que aprendem um formato também, quando a doutora Vânia traz isso e tudo. E esse do CBC Team eu acho muito interessante porque quando o congressista se torna um protagonista e a gente tem pessoas de peso, né, na plateia, como a gente tem aqui, que vai sentar nessa mesa com a gente, né? Pessoas que, enfim, acabam tendo um protagonismo nos grupos, né, no Brasil todo, nos cursos e tal. E ela faz esse formato e traz essas pessoas para serem ouvidas, para participar do debate. Enriquece demais, né? O debate enriquece o conteúdo, né? O que a pessoa sai muito mais rica, né, doutora Elza? Nossa, é um congresso muito científico, né? Então você vê que tem muita gente muito jovem aqui também, às vezes está na graduação, está começando uma especialização e é muito bom para essas pessoas estarem aqui também. É porque ele vai ver na prática o que é no dia a dia, né? Exato. Uma coisa é você só ter o aspecto científico. O legal que aqui é o aspecto científico em cima de casos do dia a dia. Então isso é muito legal, eu acho que isso daí enriquece muito. E para quem está começando na radiologia,
que está começando agora, ele começa a ter uma outra visão. A ter uma noção do que é mesmo, né? Trabalhar com isso aqui. Aquele choque de realidade, né? Falei, nossa. Exato. E fala um pouco pra gente da sua palestra, do seu conteúdo, o que você está trazendo aqui para o CB Cetim, lá para o palco principal. Na verdade, o que eu vou trazer é um caso clínico que é assim, dia a dia, de quem trabalha com a radiologia, de quem trabalha com a tomografia. Só que ele vem com os alertas, né? Vamos lá, gente. Qual que é o nosso papel? Nós estamos cumprindo o nosso papel de radiologista, né? Então, ele vai trazer essa pegada em cima de um caso real, né? Então, para ver, porque muitas das vezes, quando você vem, você mostra os sucessos. Não, a gente só aprende com os insucessos. Sim. Agora, por que chegou nesse insucesso? Qual que é a nossa responsabilidade mediante a esse insucesso? Então, a gente trabalhar essa trajetória desse caso e entender por que ele deu errado e o que nós vamos agir a partir desses erros para que eles não ocorram. Por quê? Quem que é o maior prejudicado nisso tudo é o paciente. Claro. E ele tem que ser o nosso principal foco, né? Então, é mais em cima disso. Eu acho que em cima disso a gente pode puxar, então, a Já nossa... Eu acho que está na hora dela chegar. Mas primeiro, fala só o horário que vai ser a sua atuação hoje à tarde aqui, para o pessoal saber. Entre 16 e 16h30. Tá. Então, pessoal, quem quiser assistir, doutora Elza, mais uma polêmica. Ainda tem tempo de se inscrever, quem não está ainda. Quem estiver em Belo Horizonte, gente, venha, não perca a chance de estar aqui não, porque está incrível. Você sabe que ontem, quando eu cheguei no hotel, eu tirei uma foto e falei, gente, olha a recepção de Belo Horizonte, estava uma lua tão linda. Eu vi que você postou. Eu falei assim, gente, que lindo isso. BH então, é uma assim, cidade BH, acolhedora. Ainda acorda de manhã com pão de queijo, né, gente? Sim. Vamos lá, E aqui no stand Radio Memory não vai faltar o queijinho Minas, né? Tradicional de sempre. A gente ainda não colocou hoje, mas ainda hoje vai ter. Vai chegar, gente. Beleza. Venham pro stand Radio Memory que não falhe o queijo Minas de sempre. Fernandinha, então vamos lá, né? A doutora Elza chamou a gente e falou assim, ó, Thiago, eu tenho uma bomba para jogar no podcast hoje. Eu quero levantar uma polêmica. E eu achei muito interessante essa polêmica porque ela vem de encontro com um propósito nosso. Então eu vou deixar você jogar ela primeiro, né? Então vamos lá. Para você que está assistindo, presta atenção. Na verdade, o que acontece? Qual que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é receber um volume DICOM, em cima desse volume DICOM e com a queixa e história que a gente precisa receber do cliente, a gente monta o projeto e em cima desse projeto a gente faz um laudo. Esse é o princípio da radiologia, nossa radiologia diagnóstica. O que a gente está vendo hoje? Que muita gente no mercado acha que nós somos templatistas e nós não somos. Template, inclusive, juridicamente não vale nada. Eu já tive em fórum e eu derrubei isso, porque eu falava assim, não, o que a senhora acha desse template? Eu falava, não sei, eu preciso ver o volume. Eu não faço laudo em cima de template, eu preciso correr o volume. Então, se o dentista, se o cliente ele pede um exame tridimensional, por que ele quer pegar e olhar para ele fazer um planejamento? Está errado. Então, assim, a nossa função como radiologista é trabalhar em cima do projeto, é correr o volume, é o MPR, é fazer a paralaxe, é todo esse conjunto, é essa a nossa função. Sim. E o que eu sinto é que a gente está desvirtuando essa função. A gente está gastando um tempo precioso, que é o tempo do diagnóstico, para a montagem de template, né? Que, na verdade, até a gente faz muito isso na plataforma. Quando o dentista liga para trocar uma ideia, ele falou assim, mas essa imagem é assim. Eu falei, pera um pouquinho, eu entro lá na sala virtual com ele, abro o volume, corro o volume, ele fala, foi isso que eu vi na cirurgia. Eu falei, claro, porque o template não serve, desculpa, gente, o template não serve para nada. Ele é como se fosse só uma... Sei lá, o que eu posso chamar o template? É uma fatia. É uma fatia de uma coisa que é tridimensional. Né? Então o que acontece? Imagino que tem gente agora que já está acabando de desligar o computador e fechando a tela assim. Não, e desce para essa mulher, tá louca. Mas a gente vê muito, inclusive, eu já
conheci pessoas que alguém monta o template e ela faz o laudo em cima daquele template que alguém montou. Então, assim, como que alguém vai montar um template e você vai laudar sem ter rodado o volume? Isso acontece muito. A gente vê que isso acontece, né? Com certeza. É tudo para ganhar tempo, para poder ganhar mais dinheiro, né? E para dizer que isso é mercado. Isso para mim não é mercado, né? O mercado do radiologista não é. Foge do nosso objetivo e da nossa obrigação. Eu vou entrar na carona, então, e vou fazer uma pergunta aqui para vocês, porque isso vem muito de encontro com o propósito da Radiomemory e do IDOC, que é de popularizar, de certa forma, o acesso à tomografia, os resultados da tomografia, o que a gente tem feito com o IDOC, agora com inteligência artificial e com o serviço de nuvem que a gente presta com tomografia no IDOC e tudo. A gente sabe que o template ele é muito querido pelas pessoas para se diferenciar, né? Cada um gosta de fazer o seu template diferenciado. Isso é o que muda um resultado de uma clínica para outra. Então a gente sabe do carinho e do cuidado que tem de muita gente em fazer um template perfeito, vamos dizer assim, né? Por outro lado, o nosso propósito, doutora Elza, é criar um padrão. É pensar um pouco na experiência do dentista com isso, né? Então, eu queria saber da sua opinião em relação a isso, ao que a Radiomemory hoje apresenta como solução no IDOC, de já ter aqueles navegadores automáticos, né? Visualizadores e tal. Então, isso meio que propondo assim, acabar realmente com o template e tendo um padrão dentro do IDOC que é muito mais rico do que o template, porque ele não é estático, né? Você tem ali, você pode navegar. Você consegue navegar os cortes. A inteligência artificial faz com que o radiologista economize tempo, né? E o resultado está lá e ele foque mais no laudo. Então, como você vê isso? Você acha que a gente está no caminho certo? Você acha que a Radiomemory, com essa proposta, isso tem futuro? Isso pode ajudar a diminuir a importância do template? Vamos lá. Vou separar um pouquinho para a gente até entender. Eu acho que nós estamos totalmente no passado com a história do template. Porque se você pegar, que para mim, assim, é ótimo quando a gente se espelha e segue a medicina não existe template. Ele existe os cortes, mas ele existe os cortes também, que hoje a maioria nem isso tá fazendo. O que ela faz? Ela tem o link, a pessoa entra lá e ela corre o volume. É isso que a gente tem que fazer. Não é exame volumétrico. Você pede um exame volumétrico, não faz sentido, né? De você ver bidimensionalmente. Está errado. Mesmo porque tem outro problema, né? Dependendo do computador da pessoa que vai gerar a imagem, da configuração que ela tenha para a impressora e da impressora, se ela também não estiver calibrada, logicamente ela vai sair com mais contraste, com menos contraste, a nitidez não é a mesma da tela. Também outro detalhe, né? Tem que ser tela. Exato. Tem as pessoas também que não é qualquer tela que você pode usar. Ainda tem gente, acho que agora não mais, mas há muito pouco tempo eu fui num consultório que o cara ainda tem aqueles computadores, sabe, grandão, bujudão. E ele falou assim, eu não consigo abrir. Eu falei, claro, não vai. Gente, não aguenta. Então, assim, eu acho que nesse ponto, é um ponto a gente seguir a medicina, porque ela já dá o link que você entra e você corre os cortes. Acabei de fazer isso com o meu pé, caí, depois eles puseram lá e eu corri o corte, vi a fratura, vi tudo bonitinho. É isso que tem que ocorrer. E outro ponto importante é que o visualizador, ele é maravilhoso. Parabéns a IDOC, eu acho que isso tem que ter mesmo, que é isso que a gente tem que estimular. Legal. Vamos abrir o volume, vamos correr os cortes. E isso, eu não tenho IDOC, não tem problema. Seja qual for o equipamento que ele foi feito, o volume, a própria clínica tem como mandar o viewer. Sim. Então, o viewer tem que ser o obrigatório, ele tem que ser a peça principal. Ainda mais porque ele vai guardar dali a 3, 4 anos, ele vai fazer outro exame. Eu tenho como comparar um com o outro e, eu vou comparar a imagem até quando, olha, isso tá engraçado, né? Quando a gente monta um template e bota no laudo, sugere-se acompanhamento por imagem. Como que você vai acompanhar uma imagem que você não tem o volume? Você vai acompanhar aquela imagem, aquela fatia que você colocou? Né? Não faz nem sentido se a gente for pensar. Não faz. Então a pessoa vai ter que pedir aquele volume, que se ela precisar comparar, realmente fica meio sem sentido.
E tem gente que fala, puta, mas é difícil, eu vou abrir o volume. Eu falei, gente, é igual videogame. É um videogame, certo? Você vai lá, aprende as ferramentas, Sim. você vai tendo tanta praticidade daquilo dali que depois você fala, puta, por que eu não fiz isso antes? Sim. E o legal de ter no IDOC é justamente isso, porque já está lá. A Sim. pessoa recebeu a toma, ela já vai ver. Querendo ou não, ela vai ver E o volume aquilo está ali. completo também, se ela quiser baixar, né? E aí ela vai se habituando a acostumar a ver aquilo ali. Exatamente, mas é isso que a gente... Mas qual que é o erro também? Que aí eu coloco a gente como radiologista e quando a gente dá aula. Gente, eu dou aula, eu bato nessa tecla toda vez. Como que pode um curso de especialização, de atualização, que não tem a figura do radiologista lá e que não tem essa figura para correr esses cortes na especialização? Isso tem que começar da escola. Agora, se isso não tiver na escola, tem muita gente que fala assim, não, nós mesmo fazemos lá e tal. Não tem a mesma visão. Por isso que o Brasil é diferenciado, porque a gente tem especialidades e cada um no seu quadrado trabalha na especialidade. E a radiologia, ela é multidisciplinar. A gente tem que conversar com todo mundo. A gente conversa com o implantodontista, com o ortodontista, com o bucomaxilo, com o patologista, com todo mundo. Sim, sim. Eu acho que é uma educação que tem que ter. É uma mudança de cultura, né? Tudo quando se trata dessa cultura com o dentista é um processo um pouco mais lento mesmo. Mais lento. Mas a tecnologia está acelerando isso, né? Eu tive viajando algumas cidades do Brasil e apresentando essa solução que a gente está mostrando aqui do IDOC. E eu achei muito interessante quando você falou de trazer essa polêmica, porque é isso que eu estou escutando das pessoas, que outro dia eu escutei até de alguém falar isso online, não lembro exatamente quem, mas que falou, olha, essa proposta do IDOC substitui template. Olha. E eu achei, cara, olha, isso é muito interessante, porque a gente pensou em fazer isso, mas não tão explicitamente, mas a gente pensou em criar um padrão e que esse padrão talvez hoje faça com que o radiologista não tenha mais esse trabalho de criar o template. Isso estimula muito a radiomemory a investir nesse visualizador, a melhorar ele cada vez mais, saber que tem uma resposta do profissional, que o pessoal está gostando disso. Tanto o dentista quanto a gente como radiologista, né? Não, e traz a imagem real. Sim. Né? O template não tem imagem real, mas o DAI com o volume, ele traz a imagem real. Então é isso que a gente precisa estimular, porque vamos, né? Estou até tomando um tempo aqui. O dentista conversa com o paciente. O dentista escuta as queixas dele, ele examina o paciente. Aí ele vai lá, só coloca assim, tomo do 46. Vem pra gente, a gente não escutou essa história. Mas a gente, diante do que a gente colheu, a gente faz o projeto, certo? Sim, sim. Quando ele abre e vê o visualizador, ele, dentista, tem a história, tem o exame clínico, ele linka tudo. Sim. E ele passa a entender a importância de passar essas informações pra gente. Exatamente. Né? Então, acho que ajuda nessas duas frentes aí, né? Exatamente. Dele entender como é importante a história clínica e dele saber olhar e avaliar também, junto com um laudo bem feito ali, que o radiologista vai ter focado só naquilo ali. Então, então eu acho que a gente tem que estimular aí todo mundo, desculpe a polêmica, mas vamos lá, gente. Vamos aprender a olhar o volume, abrir o visualizador, abrir no IDOC quem tem, vamos correr o volume. Sim. Template não vale, juro, ele não serve para nada, gente, desculpa. Esse corte vai ficar o melhor. Para deixar essa pulga atrás da orelha, você que está aí, muito obrigado, doutora Elza, pelo conteúdo aqui, por lançar essa coisa no ar aí, porque eu acho que isso vai ter bastante comentário aqui nesse episódio. Acho que vai ser polêmico, mas o pessoal a maioria vai concordar. Olha, quem é radiologista, se quiser, pode procurar qualquer um de nós três, gente. Vamos fazer uma onda aí, vamos mudar esse jogo aí e mostrar para que a gente veio. A gente veio para fazer diagnóstico. Então, vamos focar no diagnóstico. Muito bem. Isso. Muito obrigado mais uma vez, minha amiga. Gente, sempre sem ótimo. Template, vamos lá. Vamos. Sempre muito bom ter você com a gente. Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos. Gente, tá machucado, tá de botinha, gente. Vai pra Tailândia de botinha. Vai aproveitar muito. Se Deus quiser. Não é só trabalho, né? Não, tem que descansar. Pessoal, fica ligado aí que tem muito ainda hoje aqui. Tem muita gente legal para sentar aqui nessa cadeira. E fiquem ligados aí.